Boa tarde a todos. Invocando as bênçãos e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a primeira sessão extraordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2010, quinta-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão 9 vereadores presentes, com a ausência do vereador Palito. Quero agradecer e cumprimentar a presença do secretário Pedro Politano Neto, secretário de Governo, senhor Nelson Aranha, secretário de Transporte, senhor Emerson Alves, secretário de Cultura, senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB, senhor Laércio Giadeto, presidente do PSDC. Em seguida, passaremos à segunda parte. O primeiro secretário fará a leitura de uma carta informando o motivo da ausência do vereador Palito nessa sessão. Caros colegas, nobres edis, tenho a presente mensagem a finalidade de tornar público, na presente sessão extraordinária, minha posição acerca dos projetos que se seguem. Projeto de lei número 06/10 dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. Tal projeto se mostra pertinente e incentiva o voluntarismo, motivo pelo qual sou totalmente favorável à sua aprovação pelo plenário. Projeto de lei número 14/10 cria o programa Prioridade Social, compreendidos pelos projetos Bolsa Educação, Renda da Família e Passe da Família e da outras providências. Considerando o amplo interesse público de que reveste a matéria e os benefícios sociais criados e ou ampliados pela presente lei, me manifesto plenamente favorável à sua aprovação, inclusive com as pertinentes emendas apresentadas pelos colegas desta casa, que demonstraram plena sensibilidade com a concessão de apoio governamental aos cidadãos mais necessitados, que certamente farão bom uso dos projetos quando devidamente implantados. Nesta oportunidade, gostaria de deixar consignado minhas desculpas aos colegas dessa casa, bem como à população em geral pela minha ausência, que se dá por motivos relevantes e particulares em face de compromissos inadiáveis anteriormente assumidos. É certo que os projetos supra-mencionados são fundamentais para o desenvolvimento das atividades sociais, motivo pelo qual, em análise detalhada sobre os assuntos, apesar da ausência, faço questão de deixar registrado meu apoio à aprovação de todos os projetos e emendas aqui apresentados. Nesse termo, requeiro a consignação do presente apoio em ata na forma regimental desta Casa de Leis. Cordialmente, Câmara Municipal de Paulínia, 7 de abril de 2010, Adilson Domingos Sense, Palito. Passaremos à segunda parte, ordem do dia. Já foi. Segunda discussão do projeto de lei número 06/10 do Executivo, que dispõe sobre o serviço voluntário e da outras providências. Pareceres: 59 da Comissão de Justiça, 66 da Comissão de Finanças e 70 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. O projeto de lei número 6/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação.
nome da pessoa que votou. Falta não, na verdade está certo, não fechou, porque o presidente não vai aparecer, Mas, quem votou sim, quem votou não? então agora nós não vamos poder votar porque não vai aparecer quem votou. Agora não apareceu o nome da pessoa. A gente vai alterar lá. Bom, gente, tá tendo um problema na transmissão lá. Agora. Tá, ok. Então, o projeto foi aprovado por 8 votos. Não, mas eu não votei. Não, 8 votos. São 8, o Palito não tá aí. Com a ausência do vereador Palito. O projeto foi aprovado por 8 votos, com a ausência do vereador Palito. Segunda discussão do projeto de lei número 14/10 do Executivo, que cria o Programa Prioridade Social, compreendido pelos programas Bolsa Educação, Renda da Família e Passe da Família, e da outras providências, com emendas modificativa número 01, modificativa 02, aditiva 03, aditiva 04, do vereador Gustavo Atecola, modificativa 05, modificativa 06 e substitutiva 07, do vereador Marquinhos da Bola, modificativa 08 e modificativa 09, do vereador Custódio Campos. Pareceres número 29 e 74 da Comissão de Justiça, número 67 da Comissão de Finanças e número 71 da Comissão de Obras, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 14/10 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, eu pediria o uso do mesmo para usar a Concedido, tribuna. vereador. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Que me traz a esta tribuna, nesse momento, tendo em vista a discussão de um importante projeto enviado pelo nosso governo na pessoa do prefeito José Pavan a esta casa, eu não poderia deixar de me manifestar com relação a esse projeto. Primeiro, falar um pouquinho sobre a questão aí, um projeto amplo que, no seu bojo, traz 3 questões extremamente essencial para a nossa população. O projeto são atitudes esperadas pelo povo da nossa cidade com relação ao nosso governo, e eu não poderia deixar de estar falando um pouquinho com relação à questão, um pouco de cada um, mas principalmente na questão Bolsa de Estudos. A Bolsa de Estudos, eu acho que não é do meu tempo, mas foi criado pelo prefeito da época, senhor doutor Reinaldo Calil, no ano de 75. Eu tinha apenas 1 ano na cidade de Paulínia, não sabia nem direito onde eu estava, imagine o que era Bolsa de Estudo. Cheguei aqui em 74. Depois veio o prefeito Marani, que fez algumas mudanças, não retirando a Bolsa, mas fazendo com que os contemplados retribuíssem ao município o seu pagamento através de serviço à comunidade. E, mais precisamente, para falar do projeto, já no governo do atual prefeito José Pavan Júnior, em 89, ele fixou a questão Bolsa de Estudo na cidade, com a porcentagem mínima de 35% e o máximo de 70%. Isso em 89. Em 92, o mesmo prefeito Pavan aumentou esse percentual, mantendo o seu mínimo de 35% e levou ao máximo 100%. Então, extinguiu o máximo, contemplando aos munícipes uma porcentagem de 100%. Mostra-se claramente que, naquela oportunidade, ele já tinha uma visão clara, verdadeira e transparente de compromisso com os estudantes da nossa cidade, e foi o primeiro prefeito que levou essa porcentagem a 100% aos munícipes da nossa cidade.
E, portanto, acompanhando essa linha de raciocínio, não é novidade, pelo menos para mim, ele tomar essa medida agora, tendo em vista tudo que ele já fez no passado com relação à Bolsa de Estudo. Vieram novas administrações, veio o prefeito Dude, depois o Edson, 3 mandatos, e agora novamente o Pavão. Tivemos uma interrupção nessa questão Bolsa de Estudo, se não me falha a memória, em 2001, 2002, com a proposta de criarmos uma faculdade pública municipal. Chegamos até criar essa faculdade, e por isso foi rompida a questão Bolsa de Estudo. Logicamente que cada governo, cada administração tem a sua maneira de administrar, né? E a ele cabe as suas prioridades enquanto governo, e também cabe ao povo julgá-lo nas próximas eleições, na próxima eleição, se ele merece continuar sendo prefeito, se deve ser prefeito ou não, é o povo que decide, tanto põe para dentro como põe para fora. Então, nas gestões, tanto do Dude como do governo Edson, o Dude, no seu mandato, também acho que tomou uma medida importante com relação à Bolsa de Estudo, dando aos munícipes da nossa cidade 100% em medicina e odontologia. Acho que muitos aqui lembram, muitos foram beneficiados com essa atitude do prefeito. Na época eu também já era vereador, passou por esta casa, como também passou a revogação da Bolsa, a suspensão da Bolsa. E muitos devem falar assim, nossa, ele está falando, será que ele não vai falar que ele, naquela oportunidade ele votou na revogação da Bolsa? Eu votei sim. Todos vocês sabem que eu assumo meus atos publicamente todas as vezes, nunca fugi disso. E o povo julga depois as minhas atitudes. Naquela oportunidade, no entendimento do governo atual, que era o governo do prefeito Edson Moura, entendia para fazer algumas correções e barrar de uma vez por todas as falcatruas, os desvios, aquelas coisas mal feitas que existem dentro do processo Bolsa de Estudo, gente pagando aluguel onde não devia pagar, fazendo contrato nas imobiliárias para poder conseguir Bolsa de Estudo. A atual administração, naquele momento, entendeu que seria a medida cabível e uma medida de governo, que com certeza foi dolorosa para todos ou para a maioria dos paulinenses, e quem estava aqui lembra disso. Eu estava como vereador, lembro como foi terrível aquele momento. Confesso que na vida pública não são flores, né? Aqui o único vereador que pode hoje olhar, agradecer a Deus e estar de coração lavado pelo aquele momento é o vereador Marquinho da Bola, que na oportunidade foi o único vereador daquela época votou contrário à retirada da Bolsa, tá certo? E eu aqui não tenho medo nem vergonha de falar que naquela oportunidade me posicionei assim, mas ao mesmo tempo, hoje eu me sinto aqui bastante feliz e bastante realizado de podermos estar trazendo de volta aos nossos jovens, aos nossos alunos, o poder de fazer uma faculdade, a poder de terminar seus estudos de uma maneira digna, transparente, principalmente aqueles que não têm condição de pagar uma faculdade. E governos é assim mesmo. Com certeza, medidas vamos tomar nesse governo que o próximo não tomará, que o anterior não tomaria. Isso faz parte do processo democrático. O que vale a pena, e o que eu acho que tem que ficar claro, é que cada governante, cada homem público assuma as suas atitudes, os seus atos, publicamente. Não se esconda atrás dos seus atos. Isso eu nunca fiz e, com certeza, nunca farei. Então, hoje, estamos votando um projeto de lei que não fala só de Bolsa de Estudo, fala do passe da família e fala também da renda da família. Mas, na questão específica Bolsa de Estudo, quero aqui dizer da minha felicidade enquanto homem público, ainda estar com saúde, graças a Deus, e poder retribuir, devolver aquilo que eu sei que muitas e muitas pessoas naquele momento devem ter me xingado bastante, principalmente no dia da sessão, e agora eu tenho a oportunidade de redimir o que fiz, né? Logicamente que não me arrependo daquele momento que fiz, era a medida de governo, teria que tomar e tomamos. E nem sempre os governantes acertam, mas aí o povo vai saber sempre medir o comportamento e atitudes de cada homem público, que cabe a eles julgar se ele merece ou não continuar na vida pública. Então, portanto, me sinto muito feliz hoje de estar podendo dar essa valiosa contribuição neste projeto, quando envolve 3 questões extremamente sociais e mostra claramente a intenção do nosso governo, a intenção do prefeito municipal
de verdadeiramente distribuir as rendas do nosso município, principalmente com as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas. Estes são apenas o início de grandes projetos que eu espero, e espero a Deus e confio no governo, que possamos estar votando nesta casa. Nós sabemos que não é só essas 3 ações, ou algumas ações que fizemos ou estamos fazendo, que vai nos avalizar claramente para uma futura eleição, para que o povo fale, já fizeram, só isso está bom. Não. Quem achar que isso só está bom, na minha opinião, está completamente enganado. E como eu não vou me enganar, também não vou querer enganar ninguém. Saindo fora da bolsa de estudo, que estamos devolvendo aquilo que a população tinha, dando a eles os direitos que já foram adquiridos por si mesmo, temos mais 2 ações de governo, que é o passe da família, que é a gratuidade no transporte coletivo da cidade, não só aos domingos, mas também aos feriados. Confesso que esse ato nós já, no governo passado, já fizemos, já tomamos aqui na casa, quando votamos a gratuidade do transporte 100% na cidade. Confesso que não foi, pelo menos o que eu ouvi da população, não foi uma medida que teve 100% da aceitação popular. Por quê? Por causa dos desmandos, por falta de fiscalização, por falta de controle, por falta de abuso do próprio munícipe, que não soube usufruir aquilo que era dele, que era gratuito. Então, tivemos elogios, mas também tivemos muitas críticas. Era munícipe que pegava um ônibus numa esquina, descia na outra, uns alcoolizados, para num bar comprar uma garrafa de pinga, desce no outro, pega de cerveja e vice-versa, e com certeza tivemos muitas dor de cabeça com isso, e, portanto, isso também foi revisto e hoje isso não acontece mais. E estamos devolvendo a eles, aos domingos e feriados, a gratuidade deste projeto. Espero que o município fiscalize, que o povo se conscientize daquilo que nós estamos oferecendo e faça bom uso disso, mas com educação, sabe, com bom senso, com respeito às pessoas dos usuários do transporte da cidade, porque senão, de repente, teremos que tomar outras medidas. Sabemos que dentro desse projeto tem uma emenda que fala sobre o assunto, na ocasião me posicionarei com relação à emenda, com relação a essa questão, mas estou falando do projeto em si, que tem também o meu aval, porque o ATIS também é distribuição de renda, porque com certeza absoluta, aqueles que pagam o seu transporte coletivo aos sábados, domingos e feriados, com certeza vão fazer uma economia. E se bem economizado, com certeza no final do mês, no final do ano, vai fazer um diferencial significativo, não tenho dúvida com relação a essa questão. Mas das 3 medidas que mais me chama a atenção é a questão do Auxílio Família. Este eu acho que verdadeiramente me arrisco a dizer. Mas, Bonavita, a educação não é importante? Lógico que é importante. Você só fazer uma faculdade? Lógico que é importante. Mas nós sabemos que tem muita gente, graças a Deus ainda, que no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil, tem condição, sim, de pagar uma faculdade. Nós sabemos que temos. Mas se pudermos ajudá-los e ampliar isso à maioria da nossa cidade, com certeza, se o município tem condição e mostra que tem, por isso está tomando essas medidas, eu vejo com muitos bons olhos e tem, como falei, a minha total aprovação. Mas essa questão da renda família, onde você chega na família com baixa renda, que ganha até 3 salários mínimos, você dá uma ajuda de R$150 e mais R$25 a cada filho munícipe matriculado na rede pública de ensino, desde que não se exceda o número de 4. Então, ou seja, 150 mais R$100, vamos dizer assim, quem tem 4 filhos, e o pessoal produz bem, deve ter um mutuado de gente que tem 4 filhos, então, com certeza, vai ser 250, e me chamou a atenção, por que 250? Por que 250? Segundo o executivo, nas pessoas representadas em cada uma das suas pastas, por que 250? Em média, 50% de um salário mínimo, que, infelizmente, nós ainda temos nesse Brasil, até nessa cidade, muita gente que sobrevive com apenas um salário mínimo, que é em torno de R$500, R$550. Então, foi o que o município tinha, no momento, para oferecer a essas famílias, seria os 150, mais 4 filhos estudando na rede pública da cidade, estende-se a 250, 50% de um salário mínimo, que atinge em números aí, mais ou menos em torno de 6.500 famílias,
e num total de quase 20 mil paulinenses. Esse, na minha opinião, é a ação de governo que me mostra mais claramente a distribuição de renda dentro do município. Não que os outros não sejam importantes, mas, lógico, volto a falar, não são só esses 3 projetos, essas 3 ações, que nós já tínhamos tomado uma lá atrás, que quando em campanha assumimos um compromisso, que a partir de janeiro, a passagem, o município pagaria apenas R$1, e não foi possível cumprir logo no primeiro mês de governo, mas logo na sequência cumprimos isso, e que foi um compromisso de campanha, mas nós temos muitos e muitos mais compromissos de campanha que temos o dever, a obrigação e a sabedoria para atender a nossa população, porque ela espera isso de nós, e nós já estamos com 15 meses de governo, e o tempo passa rápido, passa rapidinho, já estamos na porta dos paulinenses pedindo voto de novo. E para pedir voto, a cada dia que passa, você precisa se cercar de boas atitudes, de dignidade, de cumprir aquilo que fala. Eu sempre falo na minha vida como um todo. Ninguém é obrigado a se comprometer com ninguém. Mas a hora de se comprometer, cumpra. E eu falei nas minhas campanhas até hoje, que era um sonho que eu tinha, um sonho ilusório, que era que o político, que entrasse na casa de algum cidadão, de alguma cidadã, e se comprometesse e não cumprisse, ele teria que responder criminalmente. Pega 2 testemunhas, faz um BO, faça com que ele responda criminalmente, que eu quero ver se não acabaria com essa patifaria de chegar na casa dos munícipes, prometer aquilo que não pode cumprir a troco de um voto. E muitos deles, infelizmente, se elege ou se reelege, para a desgraça deles no futuro. Porque quem tem vergonha na cara é sério, não se compromete com aquilo que não pode cumprir. E sabemos que na nossa cidade está cheio de políticos desse tipo. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cimeia Zanon. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Com grande orgulho que hoje, na condição de vereadora deste mandato, que venho, na verdade, expressar e colocar algumas observações nesse maravilhoso projeto que está na casa sobre a prioridade social, no qual venho lutando e militando há muitos e muitos anos, mesmo sem sendo vereadora. Mas tem algumas observações que temos que não só ser responsável pelos nossos atos, como também temos que olhar o que já aconteceu. O projeto Bolsa, que é o crédito educativo 2529-2002, ele se limita, no ano de 2011, 1.000 bolsas. Hoje, nós temos, com 750 bolsas e mais as 400 créditos que temos, nós já estamos hoje, provavelmente, com um número de 1.150, mais ou menos. Então, essas comparações, por si só, já temos que ver que o projeto, os benefícios são muito maiores, elevados. Não só contando da Bolsa, mas eu vejo que a anistia do crédito educativo, quando fiz uma indicação, no dia 30 de julho de 2009, realmente, não só prevendo que os jovens, fui bolsista também, e na época, você arrumar, e hoje também a mesma coisa, você arrumar um emprego logo depois que você sai, hoje, no nosso Brasil, passa a ser quase impossível. Então, fiz uma indicação sugerindo a anistia. Então, o projeto da Bolsa, Prioridade Social, vem de encontro com o que eu acredito e vendo que o prefeito é feliz, foi feliz, e a população na rua, a gente tem visto que muito tem, além de gostar da atuação, na área social do prefeito, a gente só encontra pessoas jovens que vai conseguir realizar o seu sonho, tão esperado que é ter um curso superior. Quanto ao passe social, cheguei a alguns números que concordo com o vereador Custódio,
relevei algumas coisas sobre, agora mesmo, um pouco antes de entrar na sessão, ele fez uma emenda sobre aos sábados, né, de estender aos sábados também. Sou favorável à emenda dele, porque não poderia ir de encontro contra o que eu acredito. Os valores, vejo que são elevados da Bolsa, do passe da família, onde, se colocamos os últimos dados de 300 mil pessoas, dividido por 120 dias, eles dá 2.500 pessoas por dia, sai um valor de R$18 a passagem. Então, acredito que aos domingos, aos sábados, seria, lógico, no mesmo valor, seria ótimo para a população, sendo que já temos 56% do valor do subsídio do 7.020. Então, essa observação, para amanhã ou depois, nós não vimos novamente aqui, né, está votando novamente ou uma outra emenda ou um outro projeto, porque já votamos os 7.020 do subsídio. Quanto à renda familiar, eu acredito que o valor, além de ser um valor razoável para o pai levar o seu filho, deixar ele na escola, trabalhar, mas vejo que teríamos que ter, infelizmente, não caberia uma emenda, porque eu fui pesquisar sobre isso, não caberia uma emenda, mas eu acredito que teria que ter um programa onde os pais fossem, não que seria obrigatório, mas que entendesse não só a renda familiar, mas sim fizesse disso como geração de renda. Por quê? Eu acho que não é só dar o peixe, né? Não é só, nós temos, na verdade, que ensinar a pescar. Então, eu acho que teria, na verdade, que ter um programa. Peço ao prefeito que repense isso mais para frente, para que amanhã ou depois nós temos o CACO como instituição. Isso diminuiria, hoje, com a renda familiar, o subsídio de alguns setores, do terceiro setor, acredito, para os próximos subsídios, né? Então, que o prefeito repensasse, né, ou mandaria um projeto, aí é questão de conversar, porque teríamos que ter, não uma obrigatoriedade, que eu falei, mas sim um trabalho com essas famílias que trabalhasse com a geração de renda, né? E não só, na verdade, em contrapartida, ter algo a mais, né? E não só disponibilizar o valor. Era só isso, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Marquinho da Bola. Senhor presidente, permissão para usar a tribuna, por favor. Cedido, vereador. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, vocês podem achar estranho, né, vereador Marquinho da Bola usando a tribuna, normalmente não o faço. Se não me engano, é a segunda vez, senhor presidente, que venho fazer uso dessa tribuna. A primeira foi na nossa posse, né, e hoje, por pensar que realmente hoje é um dia histórico, para a nossa cidade, para o Executivo, para o Legislativo também. Nós vamos ter a oportunidade de realmente votar um projeto aí de grande magnitude, no qual é o anseio realmente da nossa população. Nós temos um projeto, prioridade social. Na verdade, são 3 em 1, né? 3 projetos em 1, que é a Bolsa Educação, a Renda da Família e o Passe da Família. E o que me traz, senhor presidente, especificamente, vou falar primeiro da Bolsa Educação, né, a famosa Bolsa de Estudos. Nós sabemos da importância que ela é para todos nós. Nós clamamos por educação. Então, nós temos que investir em educação. Eu ouço todo dia as pessoas implorando
que nós temos que melhorar a nossa educação, melhorar nossa consciência, qualidade de vida, mas se nós não tivermos oportunidade para estudar, a tendência, né, do ser humano não é ser um cidadão melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, um irmão melhor, né? Então nós sabemos que e as pessoas, infelizmente, não conseguem, né? Nem sempre. Nós sabemos da dificuldade que aflige o lado financeiro, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, caros companheiros, vereadora, é resgatando, acima de tudo, a dignidade do nosso povo. Porque num passado recente atrás, a Bolsa de Estudo existia, mas infelizmente ela foi extinta porque um projeto novo que chegou automaticamente extinguiria a Bolsa de Estudo. E naquela oportunidade, como lembrou o vereador Bonavita, apesar de fazer parte do governo, era um vereador que dava sustentação ao governo, eu não concordei. E não me arrependo, né? Fui voto vencido, tinha 3 vereadores de oposição na época que foram contrários também. Mas vale ressaltar, dar um adendo aqui, que me permite o vereador Bonavita, um ato de hombridade, acima de tudo de consciência, de homem digno, pai de família também. Continua tendo o meu respeito, porque Deus está dando também a ele a oportunidade de rever esse voto, como ele mesmo disse. Então, continua tendo um respeito maior, não só do vereador Marquinho da Bola, mas também do cidadão Marcos Roberto de Bernardi. Então, senhores e senhoras, esse resgate, eu acho que é muito importante, desde que realmente seja feita uma triagem realmente séria, honesta, né? Cumprindo realmente todos os pré-requisitos que o projeto nos foi enviado. Então, que seja realmente de uma forma justa, né? Das pessoas que realmente merecerem ter de volta a sua bolsa de estudo, sejam contempladas e dignamente estudarem, como eu falei, para ter a sua formação, para serem cidadãos melhores, né? Para a nossa sociedade que tanto carece de pessoas boas e dignas. Então, Deus está dando essa oportunidade para esse vereador de estar aqui hoje novamente, para dar o meu voto sim para esse projeto, e que realmente as pessoas que vierem a se beneficiar com esse projeto realmente contribuam para a nossa sociedade, fazer a nossa cidade melhor, né? O Renda Família também, a importância do impacto, né? Nós vamos atingir uma média de 6.500 pessoas, multiplicando por 3, seria uma conta pai, mãe e um filho, com quase 20.000 pessoas. Então, estimando mais ou menos aí 25% da nossa população, como o vereador Bonavita já bem disse, né, dos valores, os números que se chegaram. Então, acredito também que Paulínia, pelo projeto, vai ser, se não constava em nenhum índice de distribuição de renda, vai constar em segundo lugar. Então, motivo de muito orgulho. Como eu falei para esta Câmara, está votando favorável a esse projeto. E o passe da família que vem em terceiro, para que realmente o nosso cidadão, num dia de lazer, que é o domingo e feriado, realmente possa usufruir da melhor maneira, né? Que seja realmente bem aproveitado. Nós sabemos que no feriado, no domingo e no feriado, as famílias poderão sair de suas casas, poderão vir passear,
não só as pessoas que moram, como falo, né, da ponte para lá, que eu acho que nós deveríamos parar, opinião muito pessoal, de ficar comparando Paulínia, da ponte para lá, da ponte para cá. Paulínia é Paulínia, entendeu? Dá a impressão que da ponte para lá são menos favorecidos, da ponte para cá mais favorecidos. Paulínia é Paulínia como um todo. Se Deus quiser, o parque, já foi até dado o nome, né, vereador? Parque da Amizade. Então, Paulínia, como sempre falei, as administrações vêm, cada um procurar fazer a sua parte da melhor maneira, porque nós estamos de passagem aqui. Então, quem chega tem que deixar algo bom para a cidade. Então, Paulínia, o progresso que Paulínia tem nesses 46 anos, vem por conta disso. Todos os prefeitos que já passaram, todos os vereadores, né? Os futuros prefeitos, os futuros vereadores. Então, quem passa tem que deixar algo de bom para a nossa cidade. Então, acredito muito nisso. Cumprimentar o prefeito José Pavan Júnior, toda a sua equipe, de ter enviado esse projeto para nós, até porque fez parte do seu plano de governo na época de campanha, então candidato Júnior Pavan, né? Então, da felicidade desse vereador de poder estar hoje aqui novamente, podendo fazer parte da história junto com os demais companheiros, de estar resgatando, de certa forma, até falo, a opinião, como falei, muito pessoal, pode ser que eu esteja errado, né? Quem sou eu para ser o pai da verdade, né? Ser o sabe tudo, mas resgatar um pouco do nosso orgulho, né? Eu falei do vereador Bonavita, né? Do ato de hombridade, política é dinâmica. Então, seriam essas palavras, senhor presidente. Gostaria de agradecer a oportunidade. Claro que tem várias emendas que nós vamos estar discutindo depois da votação do projeto. Mas, então, seriam essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Loira. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora Simeia, os demais vereadores e o público presente. Venho questionar aqui, senhor presidente, que eu não sou juiz de direito para julgar ninguém, porque o juiz julga, às vezes não condena nós inocentes. Mas acontece uns fatos na nossa cidade, que onde vai sair a bolsa, parabenizo o prefeito José Pavan Júnior pela bolsa e tal, e que as pessoas, às vezes alunos, pais, pensam que são nós que liberamos a bolsa. E eu estou aqui nessa Câmara, como eu vou pedir voto para eles, que eu vou até a secretaria. Tenho certeza que a Estela Sicrista, dona Estela Sicrista, é competente da pasta que ela está tomando conta. Então, eu espero que pegue bolsa as pessoas que merecem, ser analisado que merece. Porque já falei um monte de vezes, tudo que sobra para vereador. Então, eu estou aqui à disposição dos alunos, das mães, que não pegou a bolsa, para mim ter a secretaria junto. Eu faço questão de analisar o fato. Se tem direito, não tem direito de pegar a bolsa. Porque, como o Bonda disse, está chegando a hora de nós bater nas portas de pedir voto. Então, o gabinete está de porta aberta, na rua pode me parar, aonde quiser eu vou atrás. Porque o sacrifício vem em cima do vereador. Tudo que acontece do vereador. Então, eu espero que seja certo, que seja quem mereça que pega essas bolsas, para não sacrificar nós vereadores, a hora que chegar na hora de pedir voto, levar na cara. O meu filho não estudou porque você não deu a bolsa. Não somos nós que damos a bolsa. Nós aprovamos o projeto. O projeto está vindo na Câmara e eu estou aprovando. Como muitas pessoas falam que eu sou contra a administração, eu não sou contra a administração. Eu estou aqui para lutar pelo povo de Paulínia e pelo município de Paulínia. Eu fui eleito por isso. Então, as pessoas não devem ficar falando em jornais, não devem ficar falando para a rua. Venha ao gabinete, procure saber o que é um projeto, discuta o projeto com o vereador. Falar é fácil. Para mim, falar da vida de todo mundo que é fácil, quero ver eu provar. Então, fica difícil. Eu espero que dê certo. Parabéns uma vez o prefeito Júnior Pavan, e provando que eu sou favorável, desde já, meu voto é favorável à bolsa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jurandir Matos. Presidente, pode
autorização para usar a tribuna? Claro, vereador, concedido. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público em geral presente nesse plenário nessa noite, nessa tarde, finalzinho de tarde, começo de noite, aos secretários aqui presentes, diretores, a imprensa, escrita, falada, aí o cinegrafista, enfim, os assessores, a todos presentes. Eu acho que os dois vereadores que me antecederam nessa noite foram bem claros da importância que tem esse projeto número 14 que nós estamos aqui hoje analisando e daqui a pouco votando. Acredito eu que é um grande passo para a nossa administração e gostaria de relembrar quando bem disse o Bonavita, bem disse o Marquinho da Bola, quando o prefeito Reinaldo Calil, em 75, criou a Bolsa de Estudo. Mas nós não podemos esquecer também que foi um trabalho naquela época da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, através da indicação 4473 do vereador José Roberto Fávero. Quando daquela época fazia parte do Legislativo, fez a indicação e, em 75, o prefeito da época, Reinaldo Calil, aproveitando a indicação, a sugestão daquele legislador, colocou em prática aí a Bolsa de Estudo. E, através desses anos que foi citado pelo vereador Bonavita, houve várias mudanças de acordo com o momento da época que era necessário. E acredito hoje que esse passo que nós estamos dando hoje na Bolsa de Estudo, muito vai engrandecer a população que tanto almeja que um filho estuda, que se forme em alguma profissão. Acredito que o Bonavita também deva ter falado aqui a respeito daquelas pessoas que às vezes nos param na rua ou nos procuram nos gabinetes, se irá abrir a inscrição para a Bolsa de Estudo. Hoje nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação, juntamente com o secretário de Governo, o secretário de Cultura, o secretário de Transporte, onde disse que após a análise e aprovação dessa casa, será regulamentado em 30 dias, aí posteriormente será aberto aí as inscrições para aqueles alunos que queiram fazer a faculdade, o curso tecnológico, o curso técnico, enfim, que se enquadre dentro dessa lei, estará aberto aí provavelmente em mês de junho e mês de julho. A preocupação, acredito, do nosso prefeito municipal em retornar para essa casa esse projeto da Bolsa de Estudo, quando disse o Marquinho da Bola, quando disse o vereador Bonavita, eles estavam nessa casa quando da aprovação do Fundo Educacional. Eu também fazia parte do governo como vice-prefeito. Como vice-prefeito, eu fazia parte, só que não tinha o poder do voto. Mas eu tenho certeza que hoje nós estamos retornando essa Bolsa de Estudo, porque tem condições, de acordo com a apresentação que os secretários nos fizeram hoje, a parte financeira. Acredito que naquela época era necessário o fundo de ensino, através da faculdade que se criaria naquele momento. E hoje, como nós estamos aí carentes de uma faculdade em Paulínia pública municipal, resta a volta da Bolsa de Estudo. E como disse Pedro Politano, deve estar aqui, deve lembrar do que eu vou falar, nosso secretário de governo, no século XVI, XVII, lógico que nós não vamos nos lembrar, mas naquela época já pensava-se em Bolsa de Estudo, porque naquela época mandavam os alunos para estudar na Europa, para as pessoas que tinham condições para bancar o curso desses alunos. E se não bastasse isso, isso vem se alastrando, vem vindo. Quando chegou em 1934, quando a Constituição de 34 já dizia, no seu artigo 150 e no seu artigo 157, a linha A e B, que parte do recurso da educação tinha que ser investido aos alunos para que estudassem. Isso disse a Maria Luísa Ribeiro naquela época. E desde lá vem pensando-se em bolsa de estudo e aprimorando as bolsas de estudo. Quando chegou agora no ano de 2009, foi feita uma emenda constitucional, a 59 de 2009, onde disse que, a partir de 2016, todos os alunos de 14 a 17 anos terão que ter direito ao estudo. Nós, aqui em Paulínia, graças a Deus, já temos condições e já estamos aplicando
desde já, não esperando 2016, já estamos aplicando desde agora, 2010, o ensino não só público, mas também o ensino também privado com o apoio da municipalidade. Graças a Deus o nosso município tem condição e é isso que nós estamos aí hoje analisando a respeito da Bolsa de Estudo. Quando nós chegamos no mesmo projeto, no seu item 2, que fala da renda familiar, várias vezes foi dito para essa casa sobre a distribuição de renda. E hoje, se nós pegarmos no esboço do projeto de lei que nós estamos analisando e daqui a pouco votando, lá está bem explícito que na lista nacional de municípios que destinaram mais de R$ 1 ao ano em recursos para o auxílio financeiro, programas de renda para a população, Paulínia sequer é listado. O que quer dizer isso? Que Paulínia, desde 2001, sequer tem uma contribuição na área social. E hoje, nós estamos saindo desse ranking que estamos lá atrás, estamos aí, como diz o Marquinho da Bola, subindo, depois da aprovação desse projeto, que será aplicado 171 milhões de 2010 a 2013, estamos apenas atrás do município de São Paulo na aplicação da renda, da divisão, da distribuição da renda do município às pessoas carentes, aos projetos sociais. São Paulo hoje tem lá a distribuição de renda, 212 milhões. E Paulínia, com a aprovação desse projeto, passa para 48 milhões. Vamos dizer, do zero, passa para 48 milhões de recurso distribuído para a população carente, para a população realmente que necessita um bem-estar, e o que diz no esboço desse projeto todo, em todos os artigos, está dizendo isso. Não vou entrar no mérito das emendas, que eu acredito que nós vamos estar discutindo as emendas daqui a pouquinho, e cada vereador vai ter o direito de votação das suas emendas. Então, eu vejo, de todo esse estudo que eu posso ter feito aqui, do balanço que eu tive realmente aqui em Paulínia, quando nós falamos dessa renda família, que nós vamos estar beneficiando num total de 22 mil pessoas, 22 mil famílias, então aí 6.500 famílias sendo beneficiadas, eu tenho certeza que, se necessário for, e de acordo com os recursos disponíveis, e de acordo com o entendimento dessa casa, nós estaremos aí aprovando, ampliando mais esse recurso, se necessário for, e se a renda de Paulínia nos permitir também. Quanto ao passe família, eu acho que foi um passo muito grande que o prefeito deu a respeito do domingo e do feriado, para que a pessoa possa se locomover gratuitamente, não só para ter a sua área de lazer, às vezes também ao seu trabalho, às vezes também a área de lazer, que a gente não pode esquecer também. Acredito eu que, se nós estendermos esse projeto do passe familiar, que, lógico, é competência do Executivo, nós não podemos legislar nessa causa, é uma competência do Executivo. Se nós ampliarmos os dias desse passe familiar, com certeza nós vamos entrarmos no mesmo problema que nós tivemos lá atrás, que foi a superlotação, a reclamação da população. Eu acredito que essas duas medidas que nós estamos tomando hoje, depois de aprovado isso aí, dando esse benefício para a população, a renda família, mais a bolsa de estudo, mais o passe família, eu acredito que nós estamos beneficiando muito a população e estamos entrando exatamente naquilo que a gente vem debatendo nessa casa, que é a distribuição de renda para a população de Paulínia. Então, fica aqui os meus cumprimentos ao prefeito José Pavan Júnior por essa iniciativa. Espero que tenha a sabedoria de todos os vereadores para estar analisando esse projeto e também as outras emendas que virão posteriormente para ser analisada e votada, que seja a aprovação dessa casa, que seja o melhor para a população de Paulínia, que isso a população com certeza está necessitando, está esperando, está precisando, com certeza. Muito obrigado e boa noite. O projeto de lei número 14/10 está em votação.
Aprovado por 8 votos, com ausência do vereador Palito. Passaremos agora em discussão a emenda modificativa número 1. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente e nobres companheiros, nós estaremos agora, a partir de agora, tratando verdadeiramente da discussão dessas emendas apresentadas ao projeto. E eu quero aqui, antecipadamente, me manifestar em algumas delas já contrário, outras favoráveis, mas quero justificar que, quanto à legalidade, em 8 emendas apresentadas pelos nobres vereadores, a Procuradoria desta Casa emitiu parecer favorável a essas emendas. Com relação à sua legalidade, portanto, eu também emiti meu parecer favorável. Mas, em algumas delas, eu discordo com relação ao seu mérito. E, a começar pela primeira, com todo respeito ao vereador Dr. Gustavo Iatecola, que é o autor da emenda, que, na mesma, ele emenda ao projeto, sugerindo ao Executivo, emendando ao projeto, que é onde hoje, para que você seja atendido no programa Bolsa de Estudo da nossa cidade, tenha no mínimo 10 anos de moradia no município. O vereador apresenta uma emenda baixando esses de 10 para 5 anos. Em experiências anteriores, experiências bastante negativas, quando nós tínhamos a Bolsa de Estudo no passado, lembro-me que inúmeras vezes, não foi poucos os munícipes, não poucas pessoas que chegaram em algumas imobiliárias, em algumas questões direto aos proprietários, e arrumavam e compravam, pagavam contrato, pagavam conta de água e luz para mudar o nome, contratos de aluguel para adquirir a Bolsa de Estudo. Já foi uma problemática danada naquela oportunidade. E aquele tempo era 10 anos. E mesmo assim teve toda essa problemática. E imagine, passado todo o tempo, uma cidade que cresce a passos largos, como é a casa de Paulínia. Imagine hoje, se nós baixarmos, isso é a minha opinião, respeito à opinião dos companheiros, nem podia ser diferente, baixarmos isso para 5 anos, a loucura que vira a nossa cidade, e com certeza absoluta, aquelas pessoas que nós gostaríamos e verdadeiramente, merecidamente, precisam, necessitam de uma bolsa de estudo, ver a sua situação ficando cada vez mais difícil. Então, eu me manifesto contrário a essa propositura, entendendo que o ideal é 10 anos, e mesmo assim ainda vamos encontrar inúmeros problemas nessas questões, embora que hoje temos uma Secretaria de Educação, acredito, focada nessas questões de fiscalizações, de estar procurando a cada dia verificar se as pessoas moram verdadeiramente no município, se moram em determinado endereço. Sabemos da responsabilidade e da seriedade da nossa atual secretária de Educação e do governo como um todo, mas eu não posso aqui concordar com a emenda. Meu voto pessoal, acredito que, com todo respeito aos demais vereadores, a opinião muito particular de cada um, mas entendo que hoje, nem só contando com a questão do tempo de moradia, eu acho que nós acabamos inviabilizando em parte ao projeto, porque com certeza na apresentação desse projeto, para que a hora que foi feito toda uma organização, todo o pessoal da Secretaria de Educação, para que chegue um número de alunos que necessitam bolsa, com certeza, se nós abrirmos hoje para 5 anos, esse número no mínimo dobra, e com certeza absoluta aqueles que com certeza pegariam sua bolsa, ver sua situação ficando cada vez mais difícil. Então, com todo respeito à emenda, e sei da intenção do vereador Gustavo, que atender o maior número de pessoas, mas eu ainda fico com aquela minha opinião e a vontade que, primeiro, vamos atender aqueles que estão há mais tempo no município esperando por uma ação verdadeira e positivamente do Executivo, e é isso que está acontecendo na originalidade do projeto. Obrigado. Com a palavra o vereador Dr. Gustavo Iatecola. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Como o Bonavita já colocou, essa emenda modificativa número 1, ela fala a respeito do tempo de moradia. Como eu havia dito, há 2 sessões anteriores, quando foi feita a primeira votação sobre o projeto, eu disse que estaria fazendo uma emenda alterando o tempo
de moradia na cidade. Como já foi dito, a Bolsa foi criada em 75. Naquela época, se exigia 2 anos de moradia. Em 99, na época do governo do Dude, esse tempo de moradia passou para 10 anos. E isso tem sido alvo de crítica pela população, porque, ao meu entender, tanto consultando a minha assessoria quanto consultando alguns munícipes, cheguei ao bom senso que 5 anos seria o tempo ideal de moradia na cidade para que a pessoa pudesse ter direito à bolsa de estudos. Visto que uma família que já mora 5 anos na cidade, no meu ponto de vista, ela já firmou raízes na cidade e ela pretende estar construindo o seu futuro no nosso município. Diante disso, a própria bolsa ela já tem uma seleção. E nessa seleção vai estar contemplando os alunos que mais necessitarem. Então, no meu ponto de vista, eu acho muito importante que esses alunos sejam contemplados. Como o prefeito colocou a renda família de 5 anos de moradia, nada mais justo que a bolsa de estudo também ter 5 anos de moradia. O meu abraço, forte abraço a todos. Com a palavra o vereador Custódio. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, funcionários da Câmara, povo de Paulínia, boa noite. A respeito desta emenda, eu creio que as emendas têm que aperfeiçoar o projeto. Eu creio que esta é uma delas que visa esse aspecto do aperfeiçoamento. Considerando que Paulínia, segundo os dados do IBGE, a cada 10 anos dobra de tamanho, com um percentual de crescimento de 5 a 6, chegando a 7% ao ano. Se nós deixarmos para atender as pessoas a cada 10 anos, nós sempre estaremos deixando metade da população de fora de todos os nossos programas. Então, nós temos que compreender o dinamismo da nossa cidade, a pujança, o seu arrojo e esse potencial de crescimento por conta do polo industrial que aqui está instalado, e essa riqueza é de todo o povo brasileiro, para aqueles que vêm para morar aqui. E a cada 10 anos, obra de tamanho. E a cada 10 anos, se nós deixarmos de fora os moradores que acima de 5 anos, nós estaremos contemplando apenas metade da nossa população. Então, creio que essa emenda, reduzindo para 5 anos, seja mais justa, porque atende e contempla a maior parte da população. Muito obrigado. Em votação, a emenda modificativa número 1 do vereador Dr. Gustavo Iatecola.
A emenda modificativa número 1 foi reprovada por 5 votos a 3, com a ausência do vereador Palito. Em discussão, a emenda modificativa número 2 do vereador Dr. Gustavo Iatecola. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Com a palavra o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, nobre companheiros, vereadora Cimeia, a emenda modificativa número 2 do vereador Gustavo, eu gostaria de justificar meu voto contrário nesse plenário aqui hoje. Por quê? No parágrafo único do artigo 12, diz o seguinte, que é a emenda do vereador Gustavo. A seleção dos candidatos será feita pela Comissão Especial de Bolsa de Estudo, designada por portaria, composta por 7 membros, necessariamente 3 deles indicados pela Câmara Municipal, sendo que a comissão será sempre presidida pelo secretário municipal de segurança. A minha discordância seria que, com certeza, essa emenda sendo aprovada, muitos dos estudantes não vão ter a noção de que não são os vereadores que vão fazer parte da comissão. Seria 3 membros indicados pela presidência. E como que está hoje a emenda do vereador Gustavo, não está claro que o vereador não vai fazer parte da comissão. Está que a Câmara deverá indicar 3 membros para fazer parte. Então, isso pode realmente gerar uma certa confusão na cabeça dos estudantes que estão querendo bolsa, dizendo: tem 3 vereadores que faz parte da bolsa de estudo. Vamos até esses vereadores, esses assessores dos vereadores, que nós vamos conseguir bolsa. Então, eu acredito, meu pensamento, meu voto é que continue sendo feito da maneira que está sendo feito, pela Secretaria de Educação, na coordenação da secretária. Esse é o meu parecer e o meu voto. A emenda modificativa número 2 do vereador Dr. Gustavo Iatecola está em votação. Tenta o outro dedo, doutor. Tenta o esquerdo. Como que fica a Bonavita? A emenda modificativa número 2 foi aprovada por 5 votos a 3, com a ausência do vereador Palito. Em discussão, a emenda aditiva número 3 do vereador Dr. Gustavo Iatecola. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Com a palavra, perdão, antes da votação, com a palavra o vereador Marquinho da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, apenas justificar aqui o meu voto contrário a essa emenda, senhor presidente, nosso companheiro vereador Gustavo, porque aqui na emenda diz que a pessoa teria direito também se eu estiver enganado, vereador, o senhor me corrija, por favor, teria direito de concorrer à bolsa, mesmo já tendo uma formação, curso superior, né? No projeto inicial, então eu quero ficar com o projeto inicial, que consta que a pessoa não poderá ter curso superior, né? Então, eu acredito que se a pessoa já está formada, mas mesmo, na opinião do vereador, ela não está exercendo a profissão, acredito eu que, na minha opinião, não teria direito, mesmo ela
tendo a formação e não exercendo, né? Então, fico com a iniciativa do projeto inicial do Executivo. Com a palavra, o vereador Dr. Gustavo Atacola. Boa tarde novamente. Eu queria apenas só fazer um breve ressalvo quanto à emenda anterior que o Jurandir colocou. Na verdade, a intenção é que a gente tenha uma clareza maior de pessoas de nossa confiança, da confiança dos vereadores lá dentro, para que não exista falcatruas, que nem a Bonavita falou, que às vezes acontece, e quando é só pessoas da prefeitura, sem querer desmerecer ninguém da prefeitura, mas às vezes a gente podendo também colocar pessoas de nossa confiança lá, a gente tem certeza de que as coisas vão acontecer de maneira correta, de maneira adequada. Quanto ao que o Marquinho da Bola disse agora, quanto a terceira, o que eu gostaria de dizer, que eu fui procurado por alguns munícipes, porque acontece, às vezes algumas pessoas se formam, acabam não conseguindo ou acabam não se adaptando à sua atividade, à sua formação, e elas querem ter novamente a chance de poder pleitear uma bolsa para fazer uma nova faculdade. E eu coloquei isso apenas de forma parcial. Eu apenas acrescentei um item a mais, dando a oportunidade às pessoas que já tenham sido formadas, mas que não exerçam a função. Se ela exerce a função, ela já perde o direito. Então, se ela não exerce aquela função, ela tem o direito a uma bolsa parcial e não a integral. Com a palavra, o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, como o meu primeiro secretário quebrou o protocolo, só vou faltando a questão da polêmica emenda, e que às vezes nem sempre que era a nossa confiança é da confiança do povo, talvez a justificativa do vereador Jurandir Matos. Mas com relação a esta terceira emenda, eu vou me posicionar contrário também. Porque, no meu entendimento, com todo respeito à explicação do nobre vereador, eu vou pegá-lo como exemplo mesmo. Ele fez uma faculdade para médico, fiz essa função de médico. Poderia muito bem hoje estar, sei lá, trabalhando como engenheiro, como administrador de empresa, algo nesse sentido, mas já fez a faculdade. E aí ele quer ter uma oportunidade, que o município dê a ele uma oportunidade novamente para que ele faça uma nova faculdade paga pelo município. Se eu estiver aprovando essa emenda, eu estou, na minha opinião, tirando talvez o direito de alguém que não prestou ainda uma faculdade de prestá-la. Então, por um motivo muito simples, a hora que eu aprovo essa emenda, eu diminuo as chances dos nossos paulinenses que mais precisam fazer uma faculdade. Ora, se o projeto executivo visa contemplar aqueles que mais precisam, aquele que já tem uma faculdade, com certeza, está bem adiantado daquele que ainda não tem. Então, portanto, é a única justificativa que eu tenho para a minha consciência é essa e, portanto, me manifesto também contrário, respeitando, mais uma vez, a opinião do nobre vereador quando apresenta a emenda. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marquinho da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros. E também tem outro detalhe, senhor presidente. Estive pensando também, vereador Gustavo. No momento ele não está exercendo, mas poderá exercer futuramente, né? Então, naquele momento, tudo bem, não está. Mas passou um tempo, ele usou a faculdade de novo, usou, né, o recurso público, né? Então ele vai ter 2 cursos, então ele poderá voltar a exercer a antiga profissão, né, que já estava formado, e exercer a nova profissão também, né? Então também acho que não vejo assim essa possibilidade. Então por isso que eu sou contrário. Com a palavra, vereador Loira. Boa noite a todos vocês. Com todo respeito, Gustavo, analisando o que os demais vereadores falaram, porque se eu estivesse fazendo uma faculdade e tivesse que fazer uma faculdade e pegar, e aquele que já fez pegou, eu ficaria muito triste. Então, desculpa muito, com toda a sinceridade, eu sou o contrário do voto também. A emenda aditiva número 3 está em votação.
voto do vereador Loura é contrário, né, vereador? Contrário. Então, a emenda foi reprovada por 5 votos a 3, com a ausência do vereador Palito. Quase você vota agora, hein, presidente? Quase. Despertador aqui não funciona, não, presidente. Em discussão, a emenda aditiva número 4 do vereador Dr. Gustavo Iatecola. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Pois não, vereador? Não, é a 4. É a 4. Com a palavra, o vereador Bonavita. O senhor está... Senhor presidente, nobres companheiros, rapidamente, só para também justificar aqui meu voto favorável com relação à emenda, até porque daqui a pouco o meu amigo vereador Gustavo Aracelaga está contra mim, votou todas contra as minhas emendas, mas não, essa aqui eu estou favorável e nem poderia ser diferente. O que o vereador pede aqui? É que todos os contemplados, as pessoas envolvidas, tenham acesso amplamente a essas informações, e seja pessoal, imprensa, semanário. Então, eu acho que já é uma obrigação do nosso governo, do nosso município, do nosso legislador, e até porque é um ato público, e por ser público, o público tem que ter acesso. Logicamente que eu entendo a sua preocupação, porque é público, mas nem sempre o público tem acesso. Então, acredito que seja essa o intuito da sua emenda. Então, portanto, eu me manifesto favorável à emenda do vereador aqui apresentada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Gustavo Iatecola. Bonavita, eu só quis colocar essa emenda para deixar claro que fosse divulgados os nomes, porque eu analisei o Renda Família do governo federal, e no governo federal está lá vamos dizer assim, dos artigos fala da obrigatoriedade de divulgar os nomes. No projeto de lei, esse que está sendo votado agora, não existe nenhum artigo que diga da obrigatoriedade de ser colocados os nomes. Então é por isso que eu estou fazendo, para que não haja problema no futuro. Eu já votei favorável. Já está lá. A emenda está em votação. Aprovado por 8 votos, com a ausência do vereador Palito. Em discussão, a emenda modificativa número 5 do vereador Marquinho da Bola. Com a palavra, o mesmo. Senhor presidente, desde já pedindo apoio aos demais companheiros, apenas estamos acrescentando a licenciatura como regra aqui, porque apenas estava o bacharelado, então estamos acrescentando a licenciatura também. Na verdade, a licenciatura ela ensina o aluno, além das disciplinas inerentes ao curso escolhido, técnicas que o tornarão apto a transmitir o ensino, tornando-se também um professor. Igual na minha formação, né? Licenciatura plena em Educação Física. Então, apenas acrescentando esse item aí, então pedir apoio aos demais companheiros. A emenda modificativa número 5 do vereador Marquinhos está em votação.
Aprovado com 8 votos, com a ausência do vereador Palito. Em discussão, a emenda modificativa número 6 do vereador Marquinho da Bola. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. A maquininha tá te perseguindo, hein, Jurandir? É a 6. Essa é a 6. É a modificativa número 6. É a segunda do Marquinho da Bola. Aprovado por 8 votos, com a ausência do vereador Palito. Em discussão, a emenda substitutiva número 7 do vereador Marquinho da Bola. Com a palavra o mesmo. Também nessa emenda, senhor presidente, desde já pedir apoio aos demais companheiros. No texto inicial não estava, na verdade, garantindo, né? Então essa emenda vem garantir 5% para os portadores de necessidades especiais, que no projeto inicial não estava constando. Então eu gostaria de pedir apoio aos demais companheiros. A emenda substitutiva número 7 do vereador Marquinho da Bola está em votação. Aprovado por 8 votos, com a ausência do vereador Palito. Em discussão, a emenda modificativa número 8 do vereador Custódio Campos. Com a palavra o vereador Custódio. Senhor presidente, só para esclarecer, mas antes gostaria de saudar aqui a presença do José Bezerra, presidente do Partido dos Trabalhadores, e outras lideranças e o povo. Em relação a essa emenda, senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, ela visa aperfeiçoar o texto, que no artigo 11 ele coloca que o benefício parcial seria destinado apenas a pessoas com renda superior a 6 salários mínimos, considerando que nem todos possam ter sido contemplados com o benefício integral. Então, nós colocamos aí que possa haver aí uma repescagem, uma espécie de uma reconsideração para aqueles que ganham menos de 6 salários mínimos e que não tenham sido contemplados com o integral e que possam ser beneficiados com o parcial. Então, nesse aspecto que a gente pede aí a aprovação dos nobres colegas. A emenda modificativa número 8 do vereador Custódio está em votação. Põe o dedo aí. Aprovado com 8 votos, com a ausência do vereador Palito.
Em discussão, a emenda modificativa número 9, do vereador Custódio Campos. Com a palavra, o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, eu quero me posicionar também com relação a essa referida emenda e aproveito desde já, na última emenda do tão discutido projeto de lei, agradecer a presença aí dos secretários do nosso governo, Pedro Politano, Emerson Alves, a secretária de Educação e o nosso amigo Nelson Aranha. E hoje nós justamente foi para discutir não só o projeto, os projetos da casa que envolve o nosso governo e também estas emendas. Como eu falei lá atrás, nas minhas palavras, de 9 emendas apresentadas ao projeto, eu emiti parecer favorável a 8, acompanhando a procuradoria desta casa, e manifestei-me contrário a essa emenda do nobre vereador Custódio, ele sabe que tem meu respeito com relação não só à emenda, como no processo legislativo como um todo, na sua conduta como homem parlamentar e pessoal, mas a minha preocupação e o meu voto contrário, acompanhando a Procuradoria da Casa e, logicamente, que respeitando a opinião dos nobres pares, porque nem poderia ser diferente, mas a emenda veio parecer de a inconstitucionalidade da mesma e, portanto, eu não poderia me manifestar favorável à mesma. Digo isso até com muita tristeza, porque gostaria muito que esse projeto já tivesse vindo do Executivo, também incluindo aos sábados esse benefício aos nossos munícipes. Mas eu sei que na montagem, na questão orçamentária, tem que ser feito, e foi feito com certeza, N ajustes para apresentar esses projetos sociais na casa. Então, portanto, estudos feitos pelo Executivo chegaram à conclusão que não era possível, nesse momento, apresentar a esta Câmara, ao Poder Legislativo e ao povo da nossa cidade, gratuidade também nos sábados. E isso é uma matéria que, necessariamente, e eu quero acreditar, e continuo acreditando na Procuradoria da Câmara, que pela sua idoneidade, pelo seu profissionalismo, pela questão da Procuradoria. Me preocupo se amanhã essa emenda vinha a ser aprovada, mas mesmo assim eu respeito, se isso não passará a ser uma rotina. Eu peço um parecer de uma propositura, não minha, mas de outros vereadores, vem contrário, o plenário é soberano e acaba criando um clima muito negativo para nós dentro desta casa. Então, eu logicamente que eu acredito que querer pedir demais para o vereador Custódio retirar a emenda, por senão eu já tinha feito isso na pauta da sessão, e, portanto, se ele não fez, é porque ele acredita na sua emenda, e quero aqui me colocar desde já à disposição do nobre vereador, do vereador, para que nós juntos possamos estar desde já reivindicando esse benefício ao povo em cima dessa emenda, que teria que vir esse ato do Executivo, e aproveitando já a emenda do vereador Custódio, e seria, eu digo assim, não precisa ser méritos para mim, poderia ser e poderá ser mérito dele mesmo próprio, mas que nós deixássemos isso para o momento adequado, porque temo eu, caso essa emenda venha a ser aprovada, acredito que o Executivo, na pessoa do seu pareceres jurídicos na Secretaria de Negócios Jurídicos, acredito eu que vai emitir veto com relação à emenda, e esse veto vem parar aqui na casa. E cria até uma instabilidade entre a Câmara, o Poder Executivo, e a população, que espera pelo benefício. Tenho dúvida se o Executivo tem condições para pôr em prática esta ação, caso esta emenda seja aprovada por tamanha diferença orçamentária relatada pelos nobres representantes do Poder Executivo que estiveram de boa vontade hoje aqui na casa. Logicamente que o Custódio não estava, tinha outros compromissos, mas estava muitíssimo bem representado pelo assessor e amigo Ditinho, mas eu temo isso,
da emenda, por isso eu pedi aos senhores pares que analisassem com carinho esta propositura, porque eu temo, caso ela seja aprovada, acredito que o Executivo poderá e deve votar a mesma, volta para casa, a casa tem que se posicionar, e com isso atrasaria o processo de benefício aos nossos munícipes, e isso não é, com certeza não é bom para a Câmara, não é bom para o Executivo, e principalmente não é bom para a nossa população. Então, pediria aos senhores pares, com todo respeito à emenda apresentada pelo vereador, e que nós façamos um esforço concentrado para que, e tão logo o Executivo tenha condições, folgas orçamentárias para que envie esse projeto para cá, esse pedido para a Câmara, seja um pedido, já fica um pedido em meu nome dos vereadores, lógico que eu falo por mim só, mas em nome dos vereadores, para que isso o prefeito veja com bons olhos. Eu sei que dentro do propósito de distribuição de renda do nosso governo está mostrado isso hoje nessa casa, eu tenho certeza que, na medida do possível, o prefeito não vai medir esforço para atender a reivindicação ora apresentada pelo vereador Custódio. Portanto, por essas razões alencadas, eu não posso me manifestar de outra maneira a não ser contrário à emenda. Com a palavra o vereador Custódio. Quero saudar aí a preocupação do vereador Bonavita, do alto da sua experiência, tempo de vereança, mas quero também dizer, colegas, que também me embasei em estudos, em conhecimento, em acúmulo de outras pessoas que dominam o tema, e quero, assim, reafirmar aí minha segurança e tranquilidade quanto à justeza desta emenda, porque tenho a compreensão de que não estamos gerando mais custos, e é essa a preocupação do vereador Bonavita, que os vereadores não podem criar nenhum custo. Agora eu quero apresentar para vocês a justificativa que apresentei quando protocolei a emenda. Hoje, a tarifa é R$ 2,30. O município subsidia R$ 1,30, cabendo ao usuário e à usuária arcar com R$1. Esse R$ 1,30 que cabe ao município perfaz aí um percentual de 56,52%, que ao final do ano representa R$ 7.020.000 que o município entrega para a empresa concessionária aqui, que é a Passaredo. Então, o município já arca com 56,52%, que dá os 7.020.000. O prefeito nos apresenta aqui uma dotação através de remanejamentos, elevando os 7.020.000 para 12.420.000. Então, ele acrescenta 5.400.000 a essa dotação, que é exatamente aquele percentual que hoje cabe ao usuário, que é os 43,48% de todo o custo do sistema de transporte. Daria para imaginar que esses 12 milhões seriam suficientes para arcar com todo o transporte paulinense todos os dias do ano, os 365 dias do ano. Então, está injetando 5.400.000, que representa dos 12 milhões, que é todo o custo, exatamente 43,48% do custo do transporte, do sistema de transporte. Então, seria pedir muito, porque a gente sabe que implantando a tarifa zero todos os dias, haveria uma demanda maior. E aí sobrecarregaria o sistema. Mas é possível, matematicamente, financeiramente, imaginar essa possibilidade. O que nós estamos colocando? Que acrescente o sábado. Apenas um dia, não todos os dias,
porque, afinal, o sábado é o dia que os trabalhadores e trabalhadoras, os usuários, o povo de baixa renda, está usando o transporte, indo ao trabalho, indo aos estudos, à busca de lazer, busca de emprego, aqueles que estão desempregados. E é nesse dia que haveria um real ganho social com essa medida do subsídio da passagem. Jaguariúna, uma cidade bem próxima de nós aqui, já tem o transporte a R$1 durante a semana, e sábados e feriados, domingos e feriados é de graça. E estão pensando em implantar nos sábados. A cidade que tem uma renda bem menor que a de Paulínia. Entendo que Paulínia, com a sua renda, com a sua disposição do prefeito manifestada através desse projeto, teria todas as condições de implantar o transporte gratuito no sábado, porque, de fato, é o dia que haverá um grande ganho para a população. No domingo, nós estamos entendendo que, devido à falta de opções para os moradores, principalmente os trabalhadores, de lazer, de estudos, a maioria da população acaba ficando em casa. Então, há uma baixa frequência de usuários nos ônibus. E daria aí para imaginar que essa medida de implantar o transporte apenas no domingo, e essa resistência toda contra o sábado, que essa medida visaria apenas beneficiar o dono da empresa, porque é o dia que não tem movimento. Então, nesse aspecto que nós estamos defendendo a inclusão do sábado também, porque haveria esse ganho para a população, não acarreta de modo algum nenhum custo a mais, porque esses 5.400.000 que o Executivo está injetando no subsídio da passagem é mais que o suficiente para arcar com todo o custo do transporte no sábado. Então, nesse aspecto que nós defendemos essa proposta, ela é legal. Nós entendemos o posicionamento do jurídico da casa, mas o vereador também tem essa prerrogativa de se basear ou não numa avaliação da assessoria jurídica. Foi o que aconteceu com o vereador Bonavita, quando do percentual de 25% que a Comissão de Justiça aprovou, e o vereador Bonavita reprovou aqui no plenário, no quesito da legalidade. Então, nesse aspecto, acho que os vereadores têm toda a liberdade para votar uma emenda dessa envergadura, porque, de fato, representa o projeto social que o prefeito nos apresenta. E a Câmara de Vereadores dá a sua contribuição para o povo paulinense, implementando o transporte ao sábado gratuitamente, para que a população realmente tenha um ganho de vida, um ganho na qualidade de vida, e que o dinheiro seja realmente distribuído para a população que mais precisa, aquela população que está trabalhando, estudando ou buscando lazer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, rapidinho, só para completar aqui minha linha de raciocínio. Primeiro, até porque o vereador Custódio faz parte, juntamente comigo e a CIMEA como presidente da Comissão de Justiça e Redação. E eu acredito que o vereador está equivocado quando ele afirma que, na questão da transposição, eu votei contra, se veio parecer, todos os pareceres que vêm nessa casa com relação à legalidade, eu acompanhei a Procuradoria da Casa. O que, às vezes, muitas vezes eu tenho me manifestado contrário é com relação de mérito. E continuo muito preocupado que esta casa aprove esta emenda e que o Executivo, usando a sua inconstitucionalidade, venha vetar essa emenda e que volte para a Câmara. E acho que nós, vereadores, somos maduros suficientemente, com todo respeito ao vereador Custódio, para tratarmos dessa questão num segundo momento e não trazermos para nós esse desgaste, porque, logicamente, que números, planilha, eu não tenho todos esses conhecimentos, portanto, não vou entrar nessa seara.
Acho que o Executivo deve apresentar os seus motivos e ao público, e tem N maneira de fazer, pelo semanário, pelo meio da imprensa, tem uma série de coisas para mostrar que realmente a realidade não é esta. Agora, a minha preocupação única e verdadeiramente é que nós, em aprovando a emenda, o Executivo vete a emenda, volte para a Câmara e continue a população sendo prejudicada enquanto não implantar essa questão. Com relação ao mérito dos munícipes ter o sábado, nós já aprovamos aqui a gratuidade, imagina um sábado a mais. Com isso não tenho nenhum problema. Acho que nós vamos trabalhar para isso e vai dar certo. A minha preocupação é contra a aprovação por todos os argumentos que eu acabei de afirmar aqui para os senhores nesse momento. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cimeia Zanon. Boa noite novamente, senhoras e senhores vereadores. O meu voto é favorável à emenda do vereador Custódio, onde já fiz várias contas e acredito muito que no mesmo projeto eu poderia ter estendido, sim, aos sábados. Tudo que o vereador Custódio falou foi as minhas contas. O último que nós temos, que outubro de 2009, 585 mil pessoas mês, usuários do transporte urbano. O que acontece? Desses 585, se nós fazer uma conta de 300 mil usuários e dividir por 120 dias, que é anual, os domingos e feriados, nós vamos chegar ao número de 2.500 pessoas por dia. Então, 5.400.000 dividido em 120 dias, daria um custo de 45 mil por mês. R$18 a passagem. Então, concordo com o vereador Custódio, que temos sim que estar não só, né, fiscalizando, mas também atento a todos os projetos, porque somos cobrados na rua e essa é a verdadeira função do vereador. Então, acredito que, desta forma, o projeto aí sim estaria beneficiando um número maior de pessoas e pais que estaria levando seus filhos aos sábados para estar no seu horário de lazer, para estar se distraindo com a família, que é as pessoas que vão mais usar o ônibus, que são os usuários de menor renda. Obrigada. A emenda modificativa número 9 do vereador Custódio está em votação. Vou comprar um aparelho para você, Doroão. Não. Não, pô, já falou não. Falou sim. Então, a emenda do vereador Custódio foi reprovada por 5 votos, por 6 votos a 2, com a ausência do vereador Palito. Segunda discussão do projeto de lei número 22/10 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, dotação do orçamento vigente da Câmara Municipal e da outras providências. Pareceres.
Número 60 da Comissão de Justiça, 68 da Comissão de Finanças e 72 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Em discussão, projeto de lei número 22/10 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Favorável, Loira? Seu Cimeia. Aprovado por 8 votos, com ausência do vereador Palito. Segunda discussão do projeto de lei número 26/10 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotações do orçamento vigentes e da outras providências. Pareceres, número 64 da Comissão de Justiça, 69 da Comissão de Finanças e 73 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Em discussão, projeto de lei número 26/10 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por 8 votos, com ausência do vereador Palito. Gostaria de agradecer e cumprimentar também a presença do presidente do PT, o senhor José Bezerra. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 13 de abril de 2010, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos. E agradecendo aí a compreensão dos vereadores e da população pelo novo sistema de votação da Câmara. Obrigado.